A gente boa, a gente amiga, estamos começando mais um Conexão das Minas Gerais. E agora, para encerrar esse bate-papo no final do ano, fazendo um resumão do que aconteceu em 2021, no mundo político, na economia, enfim, no Brasil, no mundo e no exterior, e contando aí com a participação, mais uma vez, da belíssima nossa jornalista Bianca Alves, né? O Márcio Fagundes, o Coronel Bianchini e também o Rodrigo Botelho Campos, que é economista e uma das pessoas que mais conhece da área da economia, né? Queria, primeiramente, dizer a vocês que é uma alegria reencontrá-los e que eu queria que cada um de vocês citasse, pudesse falar a respeito do que marcou mais vocês, o que mais impactou, né, durante 2021 no mundo político, o que aconteceu, o que é que vocês viram assim que, puxa, né, o Brasil não podia passar por isso, ou uma coisa boa que aconteceu para o Brasil. Bianca, está com você a palavra. Tudo bem, Bianca? Tudo bem com vocês? Saudade de todo mundo aí, tá? Tudo ótimo. O que me impactou em 2021 foi a mesma coisa que me impactou em 2020 e 2019. O governo Bolsonaro. Eu não sei como é que nós chegamos nisso, por que nós merecemos isso, que pecados nós estamos pagando para poder ter isso como governo. Mas uma coisa que te marcou mais, assim, que no sentido positivo, o que é que você acha que aconteceu? Positivo? A vacinação, que está reduzindo os índices de Covid, né? Essa esperança que é uma característica nossa, né? Temosa, essa esperança temosa, mas está tudo muito complicado, está tudo muito ruim, sabe? Então, assim, eu espero que essa esperança seja muito grande, todo mundo junto, para que a gente possa ter um 2022 que não vai ser melhor economicamente, é bobagem a gente pensar que vai ser, porque isso ia ser burrice, mas que a gente tenha mais força para enfrentá-lo. Ok. A opinião da Bianca Alves, passando a bola agora para o Coronel Bianchini também. Bianchini, o que é que você viu de positivo em 2021 e que te marcou? E também o que é que você pode ver de negativo? Enfim, o que é que você espera também para 2022? Prazer te ver novamente, viu? Pernambuco, no cenário político, o que assim, nos decepciona é a falta de conexão da classe política brasileira com o que de fato está acontecendo no nosso país. Parece que Brasília está desconectado do país. Sabe, você vê a maior parte dos políticos, e alguns, inclusive, né, da própria esquerda, inclusive do partido do Rodrigo aqui, me desculpe, votando a favor de um fundo, que é uma vergonha esse fundo político, né? Esse fundo partidário. Boa! Entendeu? Então, essa falta de conexão de Brasília com a realidade do país. Mas o que também nos chama a atenção é a capacidade que tem o povo brasileiro, né, principalmente algumas pessoas, de, nesse momento, se unirem. A gente viu aí campanhas e mais campanhas para poder alimentar milhões de brasileiros que estão passando fome. Estão passando fome. Então, ao mesmo tempo que você vê uma classe política desconectada, você vê também pessoas da sociedade, né, se irmanando ali com o sofrimento alheio. É uma pena que a maior parte, não vou falar todos, né, mas uma maior parte da elite econômica desse país, ela ainda não aprendeu a doar um pouco do que tem. Pouco, podia ser pouco, não precisava ser muito, não. A gente viu tantas pessoas ficarem bilionárias, né? Parece que a Forbes bateu até um recorde nessa pandemia, e poucas pessoas doando um pouco do que tem. Mas você vê principalmente pessoas cá embaixo, né? Cá embaixo da pirâmide, se unindo para matar a fome de milhões de brasileiros. Então, isso ainda nos anima ainda alguma coisa. Mas o que nos decepciona é essa falta de conexão dos políticos de Brasília com o que está acontecendo no nosso país. Ok, então, já que o Rodrigo foi citado pelo Coronel Bianchini, com a palavra o Rodrigo, depois quero também ouvir a opinião do Márcio Fagundes, que parece que foi na mesma linha do Coronel Bianchini. E aí, Rodrigo? Bem, boa noite, Walter. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bianca, Márcio, Bianchini. Daqui a pouco o Carlos Lindeberg junto conosco aí, nesse último programa de 2021.
E eu gostaria de fazer aqui comentários breves sobre coisas importantes que aconteceram em 21. Em primeiro lugar, a vitória da ciência, da tecnologia, que, ao apontar para a humanidade a possibilidade de enfrentar a pandemia de Covid com a vacinação, trouxe efetivamente esperança. E a esperança se materializou, né, na melhoria dos índices, né, de internação, de morte. Todos esses índices foram despencando na medida em que a população do planeta, e particularmente do Brasil, foi vacinando. Portanto, é uma vitória da ciência, da tecnologia, né? É uma vitória daquilo que nós defendíamos, que é, de fato, investir na saúde pública e, particularmente, né, na vacinação. Por outro lado, eu acho que é um dado também estarrecedor desse contexto, né, que é fruto, inclusive, das contradições, né, do capitalismo, que nas crises faz com que os ricos fiquem mais ricos e os pobres mais pobres. Portanto, aquilo que o Walter falou, né, e que a Bianca comenta e que o Bianchini também reforça, faço coro com isso, ou seja, é lastimável que um país como o Brasil, que para a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, é acreditado como o país que vai alimentar uma de 4 bocas de toda a população que nascer da agora até 2050, ou seja, 25% de todo o incremento na produção de alimentos que o planeta terá que ter para abastecer as centenas de milhões de pessoas que nascerão, a FAO acredita que o Brasil é capaz disso. Ou seja, se é um país com essa capacidade de alimentar o planeta, como é que não consegue alimentar o seu próprio povo? Ou seja, você tem hoje a piora dos índices sociais, a volta do brasileiro à condição de miserável, essa questão de buscar o osso como restolho dos açougues é uma coisa desumana, portanto, é algo estarrecedor num contexto de um país que é o segundo maior produtor de alimentos do mundo e um dos 2 ou 3 maiores exportadores de alimentos do mundo. Portanto, é um ponto de interrogação para nos estimular uma reflexão sobre este assunto. Por que um país que produz alimentos para o planeta não consegue alimentar o seu próprio povo? Portanto, um aspecto positivo, a ciência, a vacina, um aspecto negativo, né? A estrutura econômica, a pobreza da população brasileira. É isso, só complementando, vamos agora ouvir o Márcio Fagundes. Um detalhe também, muita gente, aliás, tem muitos empresários na fila, sabe o quê? Aguardando, sabe o quê? O Bianchini, Bianca, Márcio, jatinho. Eles estão esperando jatinho porque querem comprar o jatinho, não tem jatinho para entregar. Agora, com isso, muitas pessoas passando fome, comendo resto de comida, procurando caminhão do lixo para perseguir o caminhão do lixo. Pernambuco, assim, só para fazer a crítica, é porque eu vi figuras que assim, eu sempre respeitei muito na política e no próprio PT, que votaram a favor do fundo eleitoral e que me decepcionaram. Na hora que eu vi o nome deles lá, pergunta que você também deve ter visto, pessoas importantes do PT, que a gente tinha por eles uma respeitabilidade grande de votar, e ainda temos uma respeitabilidade grande, mas nos decepcionaram votar a favor desse fundo eleitoral no momento de uma crise tão grande que o país está passando. Vamos agora ouvir o Márcio Fagundes. Ei, Márcio Fagundes, fala para a gente aí, o que é que você achou depois desse início de bate-papo nosso aí? A opinião da Bianca, do Rodrigo, do Coronel Bianchini. Walter, primeiramente eu quero saudar os companheiros, você, o Bianchini, Bianca, Rodrigo, Lindenberg, pelas boas noites, pelos bons bate-papos que nós tivemos durante o ano, divertidos, informativos, alegres, despojados. Isso foi muito bom. Foi um agrupamento sem o menor intuito de nada, de apenas uma conversa, uma troca de ideias entre amigos, o que hoje é muito raro. Então, eu quero agradecer ao Sextor por eu ter participado, de ter tido essa oportunidade de participar com vocês desse bate-papo. O Walter marcou para nós, para sempre, e para a história do Brasil, o fato de nós termos tido mais de 630 mil mortos por causa de uma pandemia. Isso está gravado na nossa alma
isso está cravado na nossa história. Daqui a 100 anos, os livros vão contar o que o Brasil passou. Caiu aí ou não? Alô? Não. Estamos te ouvindo, Márcio. Pode falar, estamos te ouvindo. Isso está cravado na nossa alma, nós vamos levar isso, essas várias gerações hoje, né, viventes, vão levar isso consigo, essa a devastação desses irmãos nossos. Quase 650 mil brasileiros foram embora numa pandemia, uma coisa trágica, que teria boa parte solucionado se nós não estivéssemos vivendo esse momento conturbado. Olha, o que o Bianchini falou é da maior seriedade. Eu achei que esse final de ano, politicamente no Brasil, foi um desastre tão grande que eu estou disposto a ir para as próximas eleições assim, ó, com o nariz tapado. Eu nunca vi uma falta de sensibilidade o que nós estamos vivendo. As votações do precatório, a votação essa do fundo partidário, a votação do desarme nos direitos trabalhistas. Olha, eu vou de nariz tapado, estou antecipando para vocês, entendeu? Como eu vou votar em 2022, porque é difícil demais. Agora, não quero falar mal de ninguém. Sabe que eu quero falar mal de quem? De mim, volta. Você não sabe a conclusão que eu cheguei nesse final de ano. Vou pedir 2 minutos de paciência seus para vocês escutarem. Eu quero falar mal de mim. Cheguei à conclusão que eu sou de outro tempo, de outra era, eu sou um dinossauro. Alô? Pode falar, Márcio. Estou te ouvindo, o seu áudio que sumiu. É mesmo, o iPhone nem está... Entrou um negócio aqui, 011. Porra, aliás, tem um livro aí de uma mulher, uma americana. É o dia todo esse negócio. É perguntando se você é João, se é Maria, se é Pedro. Nossa Senhora. Eu acho que as pessoas têm que cumprir meta. E agora, no final de ano, eles estão disparando 011, 071, 025, 0... Tudo quanto é jeito, o meu telefone está recebendo telefonema, deve ser de call center, talvez para cumprir meta na virada do ano. Mas eu quero falar mal de mim. Para terminar a minha rápida fala, é o seguinte: eu cheguei à conclusão que eu não sou desse tempo. E vou contar 3 casos que me derrubaram agora nesse dezembro. Primeiro, eu fui fazer um hemograma, tirar sangue para dar um check-upzinho geral agora. Chega lá, eu chego no laboratório, a mulher vira para mim e fala assim: o senhor tem um pedido? Eu falei: tenho, o médico cardiologista já fez. Então, o senhor vai naquela máquina e conversa com ela. Eu falei: não vou, não. Eu quero uma pessoa para me atender, eu não vou na máquina. Ah, então eu vou arrumar uma pessoa para conversar com a máquina, para conversar com o senhor. Eu falei: aí tudo bem. Aí a mulher que está na máquina, com a minha carteirinha, vira para mim e fala assim: o senhor teve relação ontem? Aí eu falo assim: não tive. Aí ela vai na máquina e fala assim: ele não teve relação ontem. Aí ela vira para mim e fala responde o quê? Assim, está mentindo. Aí escuta. Ela vira para mim e fala assim: o senhor levou um toque no reto ontem? Aí eu falo assim: não levei um toque no reto ontem. Aí ela vai na máquina e fala assim: não levou um toque no reto ontem. Rapaz, o mundo acabou. Aí, depois dela fazer essa intermediação minha com a máquina, porque eu falei: com a máquina eu não converso, eu quero um atendente para conversar comigo. Aí, depois dela fazer essa trivela com a máquina, a mulher vira para mim e fala assim: tá aqui seus códigos de barra e agora o resultado vai chegar no seu telefone. Eu falei: definitivamente. Eu não enxergo, eu não quero nada, o resultado no telefone, nem computador. Eu quero papel. Eu quero ir para o meu médico mostrar aqui, ó meu triglicérides, ó meu colesterol e não sei o que e tal. Tive que passar numa sucursal dessas do laboratório e mandei imprimir para ela fazê-lo. Primeiro caso. Segundo caso, eu já contei para vocês que eu sou colecionador de selo. Anteontem eu fui numa casa de filatelia e numismática aqui em Belo Horizonte, que eu sempre vou lá, paro 2 minutos no balcão e fico folheando aqueles catálogos de selo. Eu falo aqui: eu quero 4 selos argentinos, eu quero 5 selos da Índia, eu quero isso. Eu acabo gastando R$30, gente, que eu tenho uma coleção de selos belíssimos. Selo é uma viagem pelo mundo. A mulher virou para mim e falou assim: nós agora não vendemos mais selo no balcão, não. Eu falei: mas por quê? Qual o motivo? Eu sempre comprei. Ela falou: sabe por quê? Porque agora nós temos um portal. Se o senhor quiser comprar selo usado, o senhor abre o portal e entra no leilão. Eu falei: o quê?
leilão de selo. Falei, acabou minha coleção de selo. E, finalmente, eu quero falar com vocês que eu fui procurar na minha carteira de motorista, com documento de carro e tal, que o Detran agora está exigindo para o próximo ano certificado digital de não sei o quê. Olha, eles mandam fazer foto, eu tive que entrar cidadão do Brasil, eu tive que fazer foto de frente, de costa, de lado. É um negócio assim. E resultado, não consegui pegar o meu documento no meu carro. Eu realmente não sou dessa era, eu não quero saber o que está acontecendo, porque eu não me enquadro nessas novas tecnologias. Mas eu não quero falar mal das novas tecnologias, eu quero falar mal de mim. Eu não sou desse tempo, não. Isso aí. Ó, chegando o Carlos Lindenberg está aí nos acompanhando. Ô, Berguinho, fiz uma pergunta inicialmente para os nossos colegas aí, a respeito do que impactou cada um de nós aí esse ano de 2021, né? O que marcou de forma positiva e o que marcou também de forma negativa. Eu queria ouvir a tua opinião a respeito do que é que você viu durante esse ano que mais te impactou da forma positiva e também da forma negativa. Boa noite a todos, boa noite, Bianca, boa noite, Bianchini, boa noite, Walter. Estão me ouvindo bem? Sim, eu só quero depois saber o endereço onde você comprou esses óculos aí, viu? Campeão, viu? Tá bom, depois te dou o endereço, viu? Aqui, esse ano de 2021, assim como já o ano 2020, o que me impactou sobremaneira foi essa pandemia, né? Isso, eu acho que impactou todo mundo, né? Mesmo o nosso Márcio Fagundes aí, que não é desse tempo, eu acho que, mesmo assim, ele foi impactado, porque não é fácil você ficar dentro de casa. No meu caso, né, eu fico dentro de casa, não saio. Então, isso inclusive, traz algum transtorno, né, para a cabeça da gente, sem dúvida alguma. Eu fiquei o ano passado, do dia 18 de março até o dia 19 de dezembro, eu fiquei na fazenda. E lá eu também não saí, muito raramente. E esse ano a dose se repetiu. Eu fiquei também esse tempo todo praticamente em casa. Para você ter ideia, Walter, tem um salão aqui perto de casa, eu chamava o barbeiro, o cabeleireiro, que seja, para vir cortar meu cabelo aqui, para eu não sair. Então, isso realmente impacta todo mundo. A mim, particularmente, me impactou muito. Nesse aspecto, Lindenberg, eu sou um cara privilegiado, viu? Porque eu moro aqui no condomínio, minha casa eu tenho 25 mil metros, eu tenho 10 mil metros de mata nativa, tenho meu laguinho para pescar, e já estou fazendo um convite para vocês, o dia que quiserem vir almoçar aqui, estão todos convidados, viu? São meus convidados para almoçar aqui na minha casa. Obrigado. Melhor notícia do final do ano foi essa, viu? Melhor notícia, viu? Pode Depois marcar. no privado, manda o endereço que a gente vai aí, viu? A notícia do ano. Vocês são convidados, Walter. Vocês são convidados. Minha casa é para receber meus amigos. Ô, Bianchini, eu fiquei o ano passado todo na fazenda que eu tenho aqui perto de Curvelo. O ano todo, de 18 de março a 19 de dezembro. Quer dizer, praticamente o ano todo. Mas, mesmo assim, e esse ano eu fui algumas vezes à fazenda aqui, que não é muito longe, é 200 e poucos quilômetros daqui. Não, 200 quilômetros. Mesmo assim, eu tive aqui um perrengue danado, viu? Passei por um perrengue danado isso aqui, porque, olha, eu ficava... Como eu tenho um blog, eu tenho que estar ligado e pegando essas notícias todas aí do mundo, eu passei aqui maus momentos, viu? Maus momentos. Mas
Você vir aqui pode ficar tranquilo, que aqui eu tenho internet banda larga. O Pernambuco gosta de malhar. Eu tenho uma academia aqui em casa, montada aqui em casa. O Pernambuco gosta de malhar, malha muito. Você já viu que o Pernambuco malha muito? Tem uma academia para ele aqui. Muito, muito, muito. Bianca, aproveitar, eu queria saber da Bianca, que é uma líder em Pedro Leopoldo, se realmente a Heineken vai sair daí, porque alguns municípios já estão oferecendo, inclusive, né, terrenos para que... Hoje foi Frutal, né? Uma cidade aqui, fica no centro-oeste de Minas Gerais, oferecendo terreno para a instalação da Heineken. Vocês vão perder essa cervejaria aí, Bianca? Já perderam? A primeira, eu queria fazer uma observação do seguinte: estou olhando vocês aqui, eu sou do MSF, né, do Movimento do Sem Fazenda. Mas o que acontece, basicamente? Assim, eu sou seu parceiro no movimento. Pode vir junto, pode vir junto. Então, assim, eu estou aqui no meu minifúndio, que nem meu né? Porque é alugado e tal, mas é uma situação interessante, porque é uma casa que tem quintal, tem um cachorro chatíssimo, no centro de Pedro Leopoldo, no hipercentro de Pedro Leopoldo, em frente ao Banco Itaú. Acabei de entregar. Ou seja, eu chego o nariz aqui na porta e vejo a vida passando, né? O mundo e as pessoas e tal. E nos últimos 4 meses eu arrumei uma briga, né? Que é essa briga da Heineken. Ou seja, desde o primeiro momento, eu devo ter falado com vocês, a coisa era complicada e ficou muito complicada. E tão complicada que, de repente, semana passada, eu comecei a briga toda de novo. Porque foi tanta cidade se oferecendo, tanta pretendente a Heineken, né? Apareceu noiva de tudo quanto é lado, candidata, que eu virei para o pessoal aqui e falei assim: gente, vamos candidatar de novo, porque eles têm, inclusive, um terreno aqui. Nós chegamos primeiro, as vantagens continuam as mesmas e tal. E, assim, eu estou cheia de teorias da conspiração, tá? Apareceu um abaixo-assinado de 37 mil assinaturas de ambientalistas. Arrumei uma briga com um ex-colega de Fafiche, o Gustavo Gazinelli, popular Geleia, que formou do outro lado, né, assim, vamos dizer, da turma dos ambientalistas, que comemoraram a vitória. A vitória é ter tirado a Heineken daqui. E eu falei: gente, o ambientalista nunca ganhou briga nenhuma. Será que vocês não estão desconfiando do motivo que vocês ganharem essa, não? Ou seja, é óbvio que tem player envolvido, que essa briga é muito mais Ambev contra a Heineken do que qualquer outra coisa. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu duvido que a Heineken se instale em qualquer lugar. Ela vai aumentar as plantas que ela já tem, tá? E não vai fazer nenhuma... Eu acredito que ela não vai fazer nenhuma fábrica em Minas Gerais. Isso é pura confusão. Porque, no fundo, talvez ela quisesse aproveitar essa janela do governo Bolsonaro aí para passar uma boiada meio específica, que é essa questão da outorga de água no Brasil, que ainda é um negócio muito complicado. Tá? E eu acho que ela perdeu vamos dizer, perdeu essa oportunidade. Então, é bobagem. Qualquer lugar que ela for, ela vai ter esse problema com água. Aqui na nossa região, a gente até tem água mais abundante, justamente por causa dessas reservas subterrâneas, né, que passam por aqui, né, desce pelas dolinas e tal, vai para o Rio das Velhas e vai para o oceano. Podia fazer cerveja como uma parte, é claro. Mas, se você me perguntar, é uma briga que eu perdi, claro, eu e minha cidade, tá? E estou muito triste porque eu não fecho de jeito nenhum com esse pessoal mais radical, de direita, que acha que é ambientalista, só quer vida boa, e os próprios ambientalistas acham que eu sou porta-voz do atraso, do capitalista predador. Então, eu estou no meio de uma história complicada. Eu queria que a Heineken tivesse ficado aqui, porque ia ser muito bom para a minha cidade. Eu queria aproveitar agora e ouvir a opinião de vocês, Rodrigo, que é economista. Ô, Walter. Oi, fala aí. Só um segundo aqui, lembrar aqui que é sempre bom a gente recordar, né, que parece que o fato de ter cabeça branca vai deixando a gente de amnésia, o que é uma verdade também, mas vale a pena lembrar que Vespasiano já teve uma cervejaria, acho que chamava Alterosa, durante muitos e muitos anos, que é na mesma região
que tem o mesmo calcário, que tem uma gruta vermelha logo na entrada ali, entre Vespasiano e Lagoa Santa. Vale a pena lembrar que Minas Gerais já teve uma cerveja, uma fábrica de cerveja em Pirapora, que era da Antártica. Todo mundo perguntava, esse casco é casco escuro da Antártica de Pirapora? Então é a melhor cerveja que tem. Então tem uma história em torno da cerveja em Minas Gerais, entendeu? Pirapora e Vespasiano, eu estou lembrando 2 fábricas que desapareceram. Tem razão, tem Minha opinião razão. agora, viu, Rodrigo? A respeito, Oi. nós estamos aí com a inflação acima de 2 dígitos, o salário mínimo sendo corroído, o trabalhador mais sacrificado, né? Um salário mínimo de aí R$ 1.120 ou R$ 1.200. Queria ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Como enfrentar essa inflação, esse dragão que está voltando e corroendo somente o salário dos mais fracos, daqueles que ganham menos no Brasil? Rodrigo, a situação econômica do Brasil, o posto Ipiranga faliu ou o posto Ipiranga ainda tem jeito? O posto Ipiranga é o senhor Guedes, né? Olha, nesse governo, na minha visão, não tem mais o que fazer, porque todas as políticas econômicas que quaisquer governos implementam, qualquer atitude que você toma em política cambial, em política monetária, em política fiscal, a repercussão não é instantânea, ela não é imediata. Ela acontece 6 meses, 1 ano depois. Portanto, como a gente já está virando 2021 para 2022, qualquer mudança agora, ela impacta daqui 6 meses, 8 meses. Né? Portanto, o governo ele não tem, tecnicamente, condição de fazer mudanças que impactem profundamente a vida das pessoas no curtíssimo prazo. Tanto é verdade, não é, que esse esforço do governo de criar esse Auxílio Brasil, ele é vamos dizer assim, uma atitude para mitigar um pouco a crise que nós estamos vivendo. As pessoas estão endividadas. A estatística é de que 75% das famílias brasileiras estão no SPC, no Serasa, no Boa Vista, nesses birôs de avaliação de crédito. Né? Além disso, a inflação corrói o poder de compra. Simultaneamente, você tem essa política cambial que estimula as exportações, fazendo falta dentro do Brasil de itens básicos que explodiram de preço. Hoje, quem que come carne no país? Só gente que tem muito dinheiro sobrando para comprar carne no preço que está. Não é? Então, assim, é um conjunto de políticas articuladas economicamente que beneficiam determinados setores minoritários da vida econômica em detrimento da grande maioria. A população já sofre com o desemprego, sofre com a inflação, sofre com o endividamento, e esse governo ele não tem compromisso em mudar isso, e mesmo que queira, né, como eu já expliquei, qualquer atitude de mudança de política econômica, que eu não acredito que esse governo faça, porque senão ele se descredibiliza perante os seus apoiadores, perante aqueles que o sustentam, não é? Qualquer mudança agora repentina também só repercutiria daqui 6 meses, 8 meses, e aí já é final de mandato. Não acho que muda nada. Eu acho que, pelo contrário, piora. Aumenta a taxa da Selic, que encarece o crédito para desestimular o consumo, para ver se com isso o empresário para de subir preço, para repercutir na taxa de inflação. A lógica é essa, é uma lógica perversa, né? E, efetivamente, o cenário é muito ruim para a população nos próximos meses. Agora, eu queria ouvir a opinião também, Lindenberg, Bianchini, Márcio, um assunto que interessa a Minas Gerais. Essa semana, o senador Antônio Anastasia foi eleito para o Tribunal de Contas da União. Com isso, abriu a vaga aí para o seu suplente, que é o delegado da Polícia Civil, Alexandre Silveira, né, que é secretário-geral do PSD, e estava ocupando o cargo de diretor jurídico do Senado, né, trabalhando lá com o senador Rodrigo Campos. E o que é que você acha, Lindenberg, Bianchini, Márcio, o próprio Rodrigo? Rodrigo Campos ou Rodrigo Pacheco? Não, Rodrigo lá, o Rodrigo. Máxima data velha. Brincadeira. Então, que avaliação vocês fazem, Bianchini, o Lindenberg, essa saída do Anastasia para o Tribunal de Contas da União e a chegada do senador Alexandre Silveira, que foi diretor-geral do DENIT no governo, se eu não me engano, governo Lula. Né? O que você acha, Bianchini, Lindenberg, Márcio? Você acha que realmente agora
muda um pouco o cenário político em Minas Gerais com relação às eleições para 2022? Hein, Bianchini? Todos vocês, com a palavra aí. Lindenberg, o Lindenberg é mais especialista nisso aqui, depois eu comento o que eu estou pensando, ver se vai estar de acordo com o que ele vai falar aí. Fala aí, Lindenberg. Eu acho que o Anastasia chegou no lugar onde ele queria. Ele não estava satisfeito como senador, e procurava uma saída, ou via Tribunal de Contas, ou até, ambiciosamente, para chegar ao STJ ou ao Supremo Tribunal Federal. O fato é que ele chegou aonde ele queria. E ali eu acho que ele vai se sentir bem mais à vontade do que vinha se sentindo no exercício do mandato de senador. O que isso pode impactar com a entrada do Alexandre Silveira na vida mineira, na vida política mineira? Eu acho que, primeiro, assim, de cara, eu acho que vejo o seguinte: ele vai querer continuar como senador, evidente. Vai continuar como senador, portanto, vai ter se candidatar no ano que vem. Aí monta-se um tabuleiro. Esse tabuleiro, ao que me parece, que acaba que, como ele é o candidato e deve brigar por isso, eu acho que, não sei, posso até estar enganado, mas eu acho que o PT vai ter que abrir mão de uma candidatura ao Senado. Bianchini, completa aí a sua opinião aí. Fica o questionamento, né? Porque quando a gente já contava com a Anastasia lá no TCU, já vinham cantando isso há muito tempo. Eu acho que embaralha o jogo político, porque, na realidade, eu não sei ainda qual que vai ser a do Calil. Né? Não sei ainda qual vai ser a do Calil. Porque, por exemplo, vamos lá pegar lá a questão do Rodrigo Pacheco. Não está emplacando de jeito nenhum como candidato à presidência. Será que ele vem para concorrer ao governo do Estado? Eu acho que não. Porque se ele viesse, o Calil poderia ser o candidato ao Senado. Então fica esse jogo para saber agora quem que é. Porque o Marcelo Álvaro Antônio também vem, né? Com o apoio aí do Bolsonaro para concorrer ao Senado. Então vai ficar bem disputado. O Alexandre da Silveira conta com o apoio do Rodrigo Pacheco. Mas será que ele tem musculatura? Porque ele é bem desconhecido de uma boa parte do público mineiro, né? Então não vai ser uma tarefa fácil para ele. Não vai ser uma tarefa fácil. Mas, como diz o Lindenberg, ele vai querer continuar como senador, né? E isso dá uma embaralhada aí no jogo político. Mas eu acho que ainda isso vai depender de como vão ser as candidaturas a governador do estado, que a gente ainda é uma incógnita. O Calil sai ou não sai? Viana agora foi para o MDB. Não tem musculatura também para concorrer com o Zema. Né? Parece que o jogo do Viana está claro, é nítido, é eleger seu filho deputado federal. Mas o jogo fica embaralhado um pouquinho. Isso só vai definir com a definição também das candidaturas ao governo do Estado, porque até agora o único candidato certo que nós temos no governo do Estado é o Calil, é o Zema. Ok. Rodrigo Campos, você que é um cara que tem muito trânsito aí também no PT, o PT vai lançar, ter candidato a governo do Estado, ao Senado, como é que você comentaria também a sua opinião a respeito do que falou o Lindenberg, falou o Bianchini, e com certeza, inclusive depois eu queria que vocês comentassem, viu, Lindenberg, Bianca, Márcio e o Bianchini, a respeito também dessa aproximação, desse jantar que teve essa semana do Lula com Alckmin, quer dizer, será que é água e óleo ou essa mistura vai realmente se tornar uma mistura forte para 2022? Primeiro, Rodrigo, depois Márcio Fagundes, para a gente ouvir a opinião de todos vocês. Olha só, Walter,
A eleição do ano que vem, ela tem como a grande alavanca do processo a disputa federal. É a candidatura do presidente da República que conduz o ritmo das grandes articulações nacionais, dos partidos, com os desdobramentos nos estados. Não é o contrário. Não são as eleições regionais que definem a eleição nacional. É uma dialética de negociação, de conversa, mas que tem na disputa presidencial o grande eixo motivador das parcerias, das composições, das articulações. Primeiro. Segundo, a legislação foi modificada e não existe mais coligação partidária nas disputas proporcionais, vereador, deputado estadual, deputado federal. E a eleição de bancada de deputado federal é que é a métrica para definir se o partido continua tendo uma sobrevivência institucional. Pode sobreviver como partido, mas se não tiver superado cláusula de barreira, não terá liderança de bancada, fundo partidário, fundo eleitoral, tem televisão, e o partido perde o vigor por não ter essa vida institucional. Terceiro, tem uma norma nova na legislação, que é a federação partidária. Federação partidária que permite que os partidos se articulem e, obrigatoriamente, durante 4 anos, convivam debaixo de um guarda-chuva. Exemplo disso é o PT, PSB, PCdoB e agora PV, conversando sobre a possibilidade de fazer uma federação partidária, de tal sorte que disputariam as eleições não coligados, mas conviveriam durante 4 anos, ou seja, o próximo mandato presidencial, debaixo de um guarda-chuva. Ou seja, tudo isso influencia no processo. Mais do que isso, você pega uma polarização político-ideológica que o Brasil vive há muitos anos e está agudizada nas pesquisas e caminha para ser o cenário de 22, que é a disputa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo PT, numa frente democrática de esquerda, e, do outro lado, uma candidatura do atual presidente da República liderando uma frente de centro-direita. Ou seja, nesse contexto, o que eu percebo é que toda essa dinâmica ela desdobra em Minas, que é o que você está preocupado nesse momento. E aí meu comentário é o seguinte. Primeiro, o senador Anastasia, por mais respeito que eu tenho pela sua competência de gestão, ele não é um líder político, ele não é um condottieri. Anastasia surgiu por causa de Aécio Neves, que hoje está julgado às traças, mas foi um líder político que conduziu Minas Gerais durante muitos e muitos anos. Hoje as pessoas tratam ele como se fosse um portador de hanseníase, mas ele foi líder político e a Anastasia surgiu por causa de Aécio. Na medida que o Aécio ele perde esse vigor como articulador, ele perde esse vigor como líder, e o Anastasia não tem esse perfil, ele procura um outro caminho para exercitar a sua competência política institucional como um gestor competente que é. Então, a saída do TCU, eu acho que tem a ver um pouco com essa circunstância do Anastasia. Até porque, se ele não disputasse o Senado e viesse para uma candidatura de deputado federal, ele viraria um deputado federal e sumiria no meio de 500 e tantos deputados. Ok, Rodrigo. Então, nesse contexto, eu acho que tem repercussão política a saída de Anastasia. Alexandre da Silveira vai se qualificar durante este ano, talvez para voos maiores. Por exemplo, um cargo de vice-governador. Porque disputar uma vaga de Senado com tantos contendores e correr o risco de perder, não sei se é do interesse dele. E, para terminar, falando do PT, o PT caminha para lançar a candidatura do prefeito Teófilo Otoni, Daniel Sucupira, que é um jovem, uma pessoa nova na política estadual, mas exitoso, 2 mandatos de prefeito. E o PT caminha para lançar a candidatura de Daniel, na perspectiva de que, havendo uma composição com PSD de dado no segundo turno, compõe-se também com Calil aqui em Minas Gerais. Ok, agora fazer mais uma... Já que o Rodrigo discorreu muito bem sobre esse tema que nós abordamos agora, queria ouvir a opinião de vocês sobre a questão do Sérgio Moro, esse juiz que causou um furor aí nessas condenações do ex-presidente Lula, foi julgado como juiz parcial pelo STF
e agora, depois de se tornar ministro da Justiça do governo Bolsonaro, tomou um chute nas nádegas, saiu e se filiou agora recentemente ao Podemos, né? O Delanhol também, aquele procurador-geral, aquele procurador, né? Todo mundo sabe, de Curitiba, também é candidato a deputado federal pelo Paraná. E eu queria que vocês analisassem aí, a Bianca, o Márcio, depois o próprio Lindenberg, sobre essa situação do Moro. O Moro vai sugar votos do Bolsonaro ou ele tem um eleitorado próprio? Bianca? Eu até andei conversando sobre isso aí nas últimas semanas com um amigo meu que está aí fazendo a campanha do Moro, já essa pré-campanha dele, né? Que a gente brincava muito que a esperança dele é que o Moro fosse o candidato dos nem-nem, né? Nem Bolsonaro, nem Lula. Só que não pegou. Acho que não pegou, vai restar para o Moro mesmo. Ele vai estar tendo uma exposição boa e pode ser um candidato forte ao governo do Paraná, sei lá, é o que eu acho que ele vai acabar tentando, porque realmente a candidatura dele para presidente eu duvido um pouco, porque ele é um nem meio complicado, ou seja, tanto o pessoal do Bolsonaro quanto o pessoal do Lula acham que ele é um traidor, né? Ninguém gosta dele, então ele acaba ficando sem fatia nenhuma do eleitorado. Não sei, eu nem sei se... Na verdade, o país está caindo de si, não existe terceira via, a coisa vai ficar entre eles dois mesmo. E o Brasil vai mostrar a sua cara. Infelizmente, o Bolsonaro ainda vai ser a opção de muita gente nesse país. Por mais males que ele tenha causado ao país, ele ainda vai ser a opção de muita gente. Eu fico muito triste com isso. Bianchini, sua opinião, por favor. Eu comungo um pouco do que a Bianca está falando, mas eu acho que o Moro sai candidato à presidência, sim, porque os partidos que não lançarem candidata majoritária, eles têm a probabilidade de não cumprir cláusula de barreira. Então, na realidade, o Podemos ele vai lançar o Moro, né? E outros, não só o Podemos, não, ele já está conversando até com a União Brasil também, justamente para esses partidos cumprirem a cláusula de barreira. E dinheiro eles vão ter. Agora, sei lá, eu acho que o Moro ainda vai tirar alguns votos do Bolsonaro, sim. Eu acho que ele tira alguns votos do Bolsonaro, mas nós ficamos com essa... Alô? O microfone aberto. Lá no Marcinho. Mas eu acho que ele ainda tira. Eu acho, sabe, Bianca, que ele mantém a candidatura, e o Podemos mantém a candidatura dele simplesmente por causa de cláusula de barreira. Os partidos que lançarem majoritária, eles tendem a cumprir. Vamos supor que ele fique com 10% do eleitorado. 10% do eleitorado em Minas dá 1,5 milhão de votos só de... consegue trazer aí, só para dentro do partido aí, uns 300 mil votos só de legenda, vamos colocar aí 20%. Então, eu acho que se mantém a candidatura justamente por causa dessa questão do cumprimento de cláusula de barreira. Então, eu acho que eles não abrem mão disso, não. Bianchini, eu falei isso porque, assim, na minha perspectiva, ele não chega a 10% dos votos. Entendeu? Eu acho que ele não acelera. Eu acho que ele não sai de 3 ou 4. Eu não sei se ele seria de grande valia. Talvez fosse interessante... Inclusive, saiu uma pesquisa hoje, até para o pessoal comentar aí, que é uma pesquisa que ela fugiu um pouco das outras pesquisas. Não sei se o Rodrigo acompanhou essa, não sei se é Poder 360, que saiu agora, ela dando o Lula com 40% e o Bolsonaro com 30%, e o Moro com 7%, 7 ou 8%, um trem assim, né? E dentro da margem de erro já estaria lá dentro dos 10%. Então, o que acontece? Então, essa é uma pesquisa um pouco diferente, né? É uma pesquisa que se faz por telefone, é o robô que liga e faz a pergunta. Então, já é uma pesquisa que ela foge um pouco das outras perguntas, onde o Lula abria uma vantagem muito grande sobre o Bolsonaro. E o Moro estava lá com o mesmo percentual de voto, em torno de 9%, 10%. Mas essa é uma pesquisa nova que traz, não sei se você viu, Rodrigo, um percentual um pouco diferente, né? Inclusive, nela, o Lula ganhando de todos no segundo turno, mas no primeiro turno ele estava bem apertado ali, já um pouco com o Bolsonaro, 40-30. Então, não sei se vocês viram. Pesquisa de qual instituto? Esse saiu agora, está até no Estado de Minas, está no site do UOL, o Poder 360. Eles usam uma sistemática diferente. Os robôs ligam e fazem uma pergunta, né, direcionando qual é o seu candidato e tal. Então, nessa aí deu 40-30, o Moro acho que com 8%, aquela coisa está assim, com 10%. Com 6%.
Então, essa pesquisa ela trouxe um percentual um pouco diferente, né? E pode ter certeza que o pessoal do lado do Bolsonaro vai se apegar a essa pesquisa porque ela diminuiu bastante a diferença entre os dois, né? Em cima disso, também, bem, que o próprio Bolsonaro já falou o seguinte, que as pesquisas são manipuladas. Mas, Fagundes, e aí, Márcio, o que é que você acha aí? Moro sobe, desce, Curto e ganha o grosso, eleitorado curto e do grosso, Bolsonaro? como sempre. Curto e grosso, Repete, Márcio. como sempre, não acompanho o varejo da política. Hoje eu não tenho muita paciência para acompanhar esses números, nomes e tal. Eu gosto mais de projetos do que personalizar a política. Só quero falar com você o seguinte: a esquerda não tem candidato nas próximas eleições no Brasil. O encontro do Lula com o Alckmin, muito bem direcionado, muito bem concatenado, é o encontro do centro com o centro-direita. Tá? Os demais candidatos citados aí são tudo de ultradireita. A esquerda não tem candidato nas próximas eleições no Brasil. Essa é a minha constatação. Tá? Ok, só Tem dois aproveitando... Lindenberg. Então, o Lindenberg vai falar, só aproveitando... Você não sabe, o Alckmin lidera a disputa pelo governo de São Paulo, viu? Exato. Só aproveitando, Bianchini, Poder Data, Lula tem 40%, Bolsonaro 30%, Moro tem 7%, Ciro e Dória 4%. E a Lindenberg, o que é que você acha? Walter, eu não levo muito a sério esse Poder Data, não, sabe? Eu acho Lindenberg, você está aparecendo em 2 quadradinhos e está com uma saída de microfone aí. Exatamente. Tem que sair do... Você está no computador e no celular. Sair do... Pronto. Está em 2. Sai de um, você está com um problema de microfone também. Isso. Agora. Peraí. Vamos lá, Lindenberg. O que eu acho é o seguinte, eu não levo muita fé nesse tipo de pesquisa do Poder Data, não. Eu acho que mais confiável do que o Poder Data seria o Datafolha, o próprio Paraná Pesquisa, que também não é lá essas coisas, mas, enfim, eu acho que a diferença entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. A toda e mais. Eu acho que esse ponto do Geraldo Alckmin com o presidente Lula é uma junção nova. É uma coisa que, como diz o Lula, para consertar o país. Eu não vejo outra saída. Alguém pode dizer, não, mas tem fulano de tal, tem não sei quem. Eu não vejo isso. Eu vejo a minha constatação é de que a entrada do Alckmin nessa parada, junto com o Lula, é uma questão para decidir a eleição no primeiro turno. Eu não tenho, eu não, pelo tanto que eu conheço de política, pela militância que a gente tem no sentido de estar acompanhando essas jogadas aí, eu não vejo outra saída a não ser essa da junção do Alckmin com o Lula. Aliás, o que até se comenta é que a entrada do Alckmin numa chapa com o Lula seria uma espécie de repetição daquilo que houve lá em 2000 e pouco, quando o Lula assinou aquela Carta de Recife. Seria uma compensação que se dá a essa candidatura do Lula. Eu não vejo outra saída a não ser essa aí. Walter, eu posso opinar? Claro, aqui a bancada é livre, pode falar, ué.
primeiro lugar, eu queria fazer um reparo, Lindbergh. Você deve ter se referido à Carta aos Brasileiros. Exatamente. Ela foi assinada em São Paulo, eu estava presente lá no evento. Mas, de fato, foi um documento que sinalizou, para o conjunto do Brasil uma posição do Lula, do PT, naquela época, de manutenção de contratos, de não fazer rupturas institucionais, enfim. Eu quero fazer um comentário que eu acho que, da mesma forma que o Lula, que sempre defendeu essa articulação do capital com o trabalho, por trabalhista que ele é, e aí a primeira chapa dele com o Zé Alencar de vice simbolizou muito bem. Eu acho que o Lula, na sagacidade dele, ele agora faz uma inflexão na composição da chapa para uma dimensão que eu acho relevante, que é uma chapa eminentemente política. Ou seja, é o retorno da política, é o fortalecimento do jogo democrático. A chapa de Lula com Alckmin, na minha visão, vou dizer assim, é um esforço no sentido de que a política retoma o seu espaço como sendo o locus das articulações em busca de projetos para o país. Porque o governo que aí está, que negou a política, apesar de ter feito composições com o Centrão para governar, o governo que aí está, que negou uma série de questões, e que, inclusive, em muitos momentos, imaginávamos até a possibilidade dele negar a política na sua plenitude, constituindo saídas autoritárias e coisa do tipo. Eu acho que a chapa de Lula com Alckmin ela tem essa característica, que é uma chapa de lideranças políticas, que sinalizam para o Brasil a retomada da política como espaço de articulação da sociedade em busca de projetos, em busca de um novo rumo para o país. Se, eventualmente, nessa conversa toda, o governador Alckmin disputar o governo de São Paulo, eu acho que retoma a ideia do Rodrigo Pacheco como vice de Lula. E todos eles podem estar juntos, PT, PSB, PSD. Então, eu acho que até março tudo isso fica mais claro. É um prazo aí que o Lula teria sinalizado como sendo um prazo importante para consolidar essas articulações. Então, se eventualmente, para esse projeto, a disputa de São Paulo com Alckmin liderando uma chapa for conveniente, eu acho que retoma aquela ideia do Rodrigo Pacheco, por ser de Minas, uma liderança jovem, também conciliadora, que simboliza essa retomada da política, da articulação política. Eu acho que pode ser uma chapa que ressuscita, em decorrência de uma decisão específica sobre a eleição lá em São Paulo. Rodrigo, só aproveitando, Pernambuco, só aproveitando aí, Rodrigo, você dá uma olhada, eu não sei se você viu hoje, no Jornal o Globo, o Merval Pereira ele faz uma análise das escolhas de vice, falando desde lá do Tancredo com o Sarney, do Fernando Henrique, buscando lá, na época era o Marco Maciel. Isso, e ele faz uma análise dessa escolha do Lula, onde, para ele, o Merval, isso está no Jornal Globo de hoje, viu, Rodrigo? Rodrigo, ele acha que o Alckmin em si ele não agrega muito para a campanha do Lula. Então, assim, dá uma olhada lá, que eu sei que você gosta. Eu não sei se você viu esse artigo do Merval hoje no Jornal Globo. Olha, o que vem do Merval eu leio invertido. Porque se ele fala que não agrega, é porque agrega. Ele fala isso é para atrapalhar. Ele fala isso para desagregar. Eu assino embaixo. Que a chapa do Lula com o Alckmin é uma chapa que pode dar primeiro turno. E eu falo isso não é porque eu acho que não. O Marcos Coimbra acha, o Grupo Eurásia, que é um think tank que pensa a política mundialmente, pensa assim. Então, se o Merval falou, meu amigo, eu estou no outro rumo. A completar o que o Rodrigo está falando. Feliz, né, Rodrigo? Você está vendo? Se o Merval falou, o Rodrigo está no caminho certo. Inclusive, o Merval Pereira já assumiu praticamente a candidatura do Sérgio Moro, já assumiu declaradamente a candidatura do Sérgio Moro. Mas Sérgio Moro e Bolsonaro, o eleitorado dessas pessoas, no segundo turno, estarão contra a esquerda. São articulações contra a esquerda, que hoje é simbolizada pelo nome Eu não sei como um cara desse é presidente da Academia Brasileira de Letras. Eu procuro ler tudo, viu, Rodrigo? E aí eu falo. Eu também leio tudo.
Eu leio tudo. Então, assim, e é bom a gente estar conversando. Não, eu acho que Claro. as conversas nossas, Eu porque só a gente não expressei a tem. minha opinião sobre ela, entendeu? Não, a gente não tem essa experiência no sentido de entender. Você está na política há muito mais tempo que eu. Então, você já tem uma percepção, às vezes, mais clara da política do que a gente. Então, às vezes, é bom a gente estar ouvindo isso, né? A gente fica lendo e é bom saber a gente separar, né? Ao ouvir um comentário desse seu, a hora a gente já lê determinadas pessoas agora, você já lê com uma certa... Né? Tem um ex-general do Exército Brasileiro, já falecido, foi ministro de Estado, um homem poderoso, chamado Golbery Couto Silva. Golbery Couto Silva dizia o seguinte: imprensa você lê nas entrelinhas, porque nas linhas só tem interesse. Deixa eu aproveitar agora, a gente já está chegando praticamente ao final desse nosso bate-papo, último de 2021. Eu queria que vocês comentassem também de forma mais célere 3 assuntos. Primeiro, o Donald Trump, né, ele falou o seguinte, numa entrevista recente, né, a vacina é uma das grandes conquistas da humanidade. O Biden falou que, pelo menos, é uma coisa que ele combina com o Trump, que justamente essa questão da vacina. Parabéns. Aqui, essa polêmica da vacina para crianças, né, que até agora não liberou um pau danado, e também que 635 auditores fiscais da Receita Federal entregaram os cargos por qual motivo? Por conta do orçamento que foi aprovado, 1 bilhão e 600 milhões para o aumento de salários dos policiais federais, tanto policial da Polícia Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal e também, inclusive, até de agente penitenciário federal. Essa coisa toda que está dando pau para conferir. Toda a categoria agora quer também, dos servidores públicos federais, querem também aumento. Então, queria que vocês comentassem rapidamente isso para a gente concluir o nosso bate-papo de hoje. Eu queria falar uma coisa. Eu não quero comentar essa questão da vacina do Trump, não, porque eu estou sob o efeito da 3ª dose da Pfizer e esse trem é meio esquisito e tal. Tomei ontem. Mas eu queria aproveitar e cumprimentar o Rodrigo, assim, assina embaixo tudo que você falou aí, Rodrigo. Eu acho realmente que a chapa Lula e Alckmin não é nenhuma surpresa. Assim, é engraçado que o PSDB e o PT sempre tiveram tanta coisa em comum. A gente já escrevia Eles sobre pensaram isso. em se fundir, Bianca. O PT e o PSDB, há uns 15 anos atrás, cogitaram fusão partidária. Eu lembro de um artigo que nós escrevemos, inclusive, sobre isso, muita coisa, a questão da social-democracia e a revalorização da política no palco político, ela é fundamental, gente, pelo amor de Deus. Não, vamos botar a política e o capital, a política e o empresariado. Isso só reforça a polarização. São políticos que estão lá para poder defender os interesses da sociedade, de maneira geral. Eu gosto disso, eu acho um golpe de mestre do velho Lula, que está mais novo do que nunca, parabéns. Tá? E, assim, pessoalmente, eu estou muito feliz em Minas de poder votar no Patrus para senador, porque eu sou que nem o Marcinho, eu não sou dessa época. Então, eu tenho um deputado, assim, perene, né? Eu voto no Patrus há 20 anos. Então, é uma coisa meio esquisita. Não era o Reginaldo que ia sair para o Senado, não? Parece que vai ser o Patrus. Não, e aí eu quero votar nele para senador. O PT não definiu ainda essa questão. Pois é, então eu estou pedindo para o Patrus ser candidato a senador, porque o meu deputado, dessa vez, meu deputado federal, vai ser municipalista. Mudei. Pronto. Depois da Heineken, tudo mudou. Walter, eu queria comentar. Primeiro, parabéns, né, quando uma liderança como o presidente Trump, apesar de eu discordar praticamente de tudo que ele pensa, né, ele valoriza a vacina, parabéns. Quem sabe repercute no pupilo dele aqui, que é presidente do Brasil. Segundo, eu defendo a vacina para a criança porque eu tenho certeza que ela vai diminuir o número de infectados e mortos. Porque criança também pega Covid e morre. Né? Menos do que os mais velhos, menos do que as pessoas que têm comorbidade, mas até bebê morre com Covid. Né? E terceiro, com relação ao último assunto que você mencionou, né? Me falha aqui a memória, você falou da questão da... O terceiro assunto, Walter, foi o quê? Walter? O voto sumiu. Bianca, me lembra aí. Nós falamos sobre a questão da vacina. Era o Trump vacina, o Trump, né?
E o terceiro assunto, né, que nós também levantamos aí, foi essa questão dos auditores fiscais da Receita Federal. Ah, sim. Olha, o comentário sobre isso, para mim, o comentário para mim é o seguinte: o governo trapalhão, todo dia faz um trem errado. Ou seja, ele, para valorizar a Polícia Federal, que merece ser valorizada, ele valorizou a Polícia Federal em detrimento do resto. Ou seja, ele ganhou o apoio de 1 e perdeu o apoio de 100. Ou seja, isso, para mim, em termos de política, é uma atrapalhada como tantas outras que ele faz. Mas pior que não é só o pessoal da Receita, não. Que hoje também o pessoal do Banco Central e mais outros aí já começaram a também entregar os cargos de chefia por causa desse negócio de 1,7 bilhão aí. Bem lembrado, Bianchini, o pessoal do Banco Central também entregou o cargo. Agora, imagina, a Receita Federal, a questão alfandegária, né? Fiscalização do que entra no país, descaminho e contrabando. Imagina que às vezes o pessoal entregando o carro, quem é que vai fiscalizar? Na realidade, Pernambuco, não é ninguém deixando o cargo, não, tá? Ninguém está sendo exonerado, não, que ninguém é bobo perder esses cargos também, não. Que o auditor fiscal ganha muito bem, o pessoal do Banco Central ganha muito bem. Eles estão enxergando os cargos comissionados de chefia. Sim, exatamente. Tá? É o cargo comissionado de chefia. De qualquer maneira vai impactar, mas não é o pessoal, não é que vai dar problema, não está entrando em greve, ninguém está pedindo demissão, não. Estão só entregando os cargos de chefia. E a Lindenberg? Mas mesmo assim, Bianchini, isso causa isso causa um problema administrativo. É um impacto. Como nós estamos chegando agora, não deixa de causar. Além do mais, isso, como disse bem o Rodrigo, sinaliza um governo trapalhão, porque você deixa de valorizar uma categoria que deve ser valorizada e tudo mais, você desconhece o resto do funcionalismo. E aí, a partir daí, tudo acontece. Né? É um governo trapalhão, realmente, porque não há outro sentido. Como é que você... Imagina você... eu até vivi uma situação parecida, lá, quando eu era assessor lá do Newton Cardoso, e você quer privilegiar uma categoria, e aí você desconhece as outras, não faz sentido um negócio desse. Aí você vai dizer, mas não há orçamento que suporte dar um aumento para todo mundo. Aí o resultado. Está aí o resultado. E você até esclareceu bem, não estão entregando os cargos, a não ser os cargos de chefia, os cargos comissionados. Ninguém vai perder. O concurso foi feito lá atrás à toa, mas realmente um negócio... É um embaraço, porque você precisa de algumas coisas, precisa de algumas assinaturas que vêm lá de cima, e se você não tiver o chefe, fica parado. Exatamente. É isso que está acontecendo. E vai acontecer. É um desatino, não tem outra explicação para isso. Mas me fala uma coisa certa que foi feita nesse governo, Linda. Não entendi. Me fala uma coisa certa que foi feita nesse governo. Não tem. Não tem. Não tem. Mas, gente, vocês estão sendo um pouco ingênuos, tá? O Bolsonaro está fidelizando um setor aí da população brasileira e do eleitorado que vai ser dele para o resto da vida. Você falou em Nilton Cardoso aí, Lindenberg, eu nunca esqueci, uma vez, eu trabalhando no Estado, uma passagem rápida minha pelo governo, como assessora de comunicação, e eu fui conversar com uma cozinheira numa secretaria, e ela virou para mim e falou assim, eu vou votar no Nilton Cardoso, quem ele mandar a vida inteira, porque ele me deu uma casa. E, assim, esse tipo de atitude, né, que é o favor, né, não estou falando nenhuma novidade e tal, tudo, mas é a coisa concreta, os policiais, sejam eles federais ou de outras forças do país, eles estão sendo beneficiados pelo governo Bolsonaro e serão Bolsonaro para sempre. É uma coisa que eu fico meio grilada, porque é uma força armada, tal, é uma coisa complicada. Mas se amanhã o Bolsonaro vai perder a eleição para presidente, aí ele volta a deputado a hora que ele quiser, o senador, do jeito que ele quiser, porque tem todo um segmento na mão. Pronto.
Ô, Bianca, se você me permite que eu acompanhe essa questão da classe policial com o Bolsonaro bem de perto. O discurso do Bolsonaro é uma, a prática é outra. O Bolsonaro está fazendo isso para tentar recuperar a Polícia Federal que ele perdeu na reforma administrativa e na reforma da Previdência. Tá? O Bolsonaro perdeu uma grande parte do apoio que ele tinha junto à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal e guardas municipais com a questão da reforma da Previdência, quando ele não fez com eles a mesma coisa que fez com os militares. Então, ali ele perdeu um grande apoio. Ele tinha um apoio maciço dessa categoria na sua eleição, mas que foi perdido na reforma da Previdência e também depois na reforma administrativa. Então, lá, o Bolsonaro já não é aquela pessoa hegemônica na questão dos policiais. Então, isso é uma coisa que pouca gente que não acompanha de longe, mas sabe que perdeu muito com isso. Então, na realidade, esse aumento salarial para a Polícia Federal é uma tentativa, talvez, de trazer a Polícia Federal para uma retomar. Até porque a Polícia Federal pode complicar a situação dele agora em 2018. Ele sabe disso. Entanto que ele não está falando de aumento para outras categorias de polícia, ele falou da Polícia Federal, especificamente. E aí, então, por quê? Porque ela tem o poder de polícia judiciária, inclusive nas ações contra a União. Então, na realidade, é uma tentativa dele de trazer esse pessoal de volta para o seu lado, porque ele perdeu a maior parte dessas pessoas, principalmente a questão dos agentes. Se você pegar aqueles sindicatos dos policiais rodoviários federais, dos policiais federais, eles são hoje muito avessos ao Bolsonaro. Ele tinha uma força muito grande, por exemplo, com as PMs, mas ele perdeu, vou dizer assim, de 40% a 50% desse apoio também. Porque na reforma administrativa que houve a última agora, se não fosse a esquerda, as PMs, por exemplo, teriam sido altamente prejudicadas. E só se salvou quando ele viu que iria perder, a esquerda comprou o nosso substitutivo lá, e aí, então, quando ele viu que ia perder, acabou a PM para conversar de novo. Mas ficou bem nítido que ele não é... O discurso dele é um e a prática é outra. Então, assim, não é mais esse negócio de 100% não, viu? Bianchini, está me ouvindo? Por isso, Rodrigo, eu tinha falado com você. Estou te ouvindo, Márcio. Porque a gente precisa, Rodrigo, que a esquerda abra uma interlocução com as forças policiais. Fala, Márcio. Bianchini, depois nós vamos conversar sobre esse assunto esquerda. Esse é um outro assunto. Aqui, quem bateu palma para esse aumento dos policiais foi o Lula. Ganhou só hoje, eu escutei na rádio agora à noite, só na Receita foram mais de 600 cargos que abriram mão porque não vão ter aumento. O Bolsonaro deu um mundo de voto, de voto para o Lula agora na reta final. Aqui... Mas é um governo para na reta final, não, só falta quase um ano ainda, está longe. Gente, aproveitando, a gente já está chegando ao final desse nosso papo aqui da Conexão Minas Gerais. E aproveitando... Deixa eu só terminar aqui, que eu fiquei fora do ar aqui com esse negócio dessa tecnologia aí que não me assimila nem eu a ela. Deixa eu só terminar fazendo uma provocação que eu volta e meia, os nossos queridos amigos e colegas incensam Minas Gerais. E eu acho Minas Gerais risível. É um estado risível. Hoje beira a mediocridade. Mas vamos falar. Só uma provocaçãozinha. Só uma provocaçãozinha. Minas Gerais conseguiu desfigurar, desmoralizar até a figura do mecenato. O mecenas é aquele que, por trás, low profile, sem aparecer, gosta de ajudar alguma causa. O Atlético acaba de ganhar 2 títulos, onde o mecenato, após os jogadores subirem no palanque para receber a medalha, o mecenato vai em fila, também põe a medalha como se estivesse jogando. Ora, desmoralizaram a figura do mecenas, aquele que usa o poder low profile, por trás, está sempre dando as cartas,
mas de uma forma indireta, não. Os mecenas agora sobem no palanque e recebem medalhas de atleta também. Isso é demais. Essa Minas Gerais... Mesma coisa que um determinado... Viu, Marcinho? Mesma coisa que um determinado mecenas que ganhou as medalhas lá atrás e agora chega com dinheiro. É risível, é risível. Para o outro time, ali do Rodrigo. Estamos chegando ao final do nosso papo aqui na Conexão das Minas Gerais, esse papo de 2021. Eu vou fazer uma pergunta à Bianca, ao Bianchini e ao Lindenberg. E o Galo? O Galo ganhou. O Galo ganhou. E o América, Marcinho? Uai, ano que vem nós estamos na Internacional aí. Encontramos na Libertadores. Rodrigo Campos. E aí, Rodrigo? E o Cruzeiro, que agora pertence ao Ronalducho, Ronaldinho Fenômeno, que comprou aí, né? Agora é o dono do Cruzeiro Esporte Clube. Tomara que isso aí dê certo e o Cruzeiro realmente possa subir e se tornar, mais uma vez, um grande, né, clube no Brasil e no exterior. Lindenberg, estamos chegando ao final aí. Eu queria ouvir de vocês uma mensagem para os nossos amigos que nos acompanham aqui na Conexão Minas Gerais, começando por Bianca. E aí, Bianca? Rapidinho aí, Bianca, fala aí. Gente, adorei conversar com vocês durante esse ano e tal. Cadê a taça? Cadê a taça de água? Eu descobri semana passada que eu não bebo mais. Agora eu te contei, o médico virou para mim: você bebe? Eu falei: eu bebo. Assim, com que frequência? Eu falei: a última vez que eu bebi foi há 2 anos. Então você não bebe. Eu descobri que eu não bebo mais. Mas posso voltar a qualquer hora, não tem problema nenhum, não. Mas não foi hoje, não. Assim, tudo de bom mesmo para vocês. Assim, vocês são rapazes, além de inteligentes, muito bonitos. Eu me sinto assim, muito privilegiada de formar aqui com vocês, dessa bancada de gente tão inteligente e bacana. Espero que a gente continue conversando no ano que vem e que o país melhore para todos nós, né? Bianchini, que inclusive já fez o convite, nós vamos lá, viu, Bianchini? É só depois marcar de privadinho, marcar que nós vamos aí, viu? Vamos almoçar na casa dele. Me avisa com antecedência. Nós vamos fazer o almoço de domingo aqui em casa. O Rodrigo vai ter que sair lá do Rio para vir aqui, viu? Com o maior prazer. Olha, eu só queria, Pernambuco, agradecer a você a oportunidade que você me deu este ano de poder conviver com pessoas tão inteligentes e com pessoas tão interessadas com o bem do nosso país. Vocês me conhecem, eu fui um homem que servi 31 anos ao Estado de Minas Gerais, procurei servir da melhor maneira possível, tive o privilégio de comandar essa que é considerada a melhor polícia do Brasil. Então, conviver com vocês, aprender com vocês, o Lindenberg, que foi um ícone para a gente aí desse jornalismo, estar aqui com ele é um privilégio. Conhecer a Bianca também é um privilégio. O Rodrigo, a gente já tinha se encontrado anteriormente, mas a gente nunca tinha tido tempo de conversar e poder expressar os nossos sentimentos, né, Rodrigo? Então, essa oportunidade ela é ímpar e eu queria agradecer muito o Pernambuco por essa oportunidade. Agradecer a vocês pela paciência, né, de me ouvir. Eu sei que a gente é militar, então às vezes a gente tem um posicionamento mais forte, mas eu procurei ao longo da minha vida e da minha convivência também com outras pessoas de fora do meio militar, compreender um pouco mais do que realmente a sociedade precisa e me afastar um pouco desse radicalismo que às vezes o próprio meio militar nos traz e nos impõe. Então, é sempre um aprendizado muito grande a gente poder estar aqui conversando com pessoas tão brilhantes como vocês. Então, eu agradeço muito, eu só tenho que agradecer a todos vocês por tanto que vocês estão me ensinando. Me ensinaram e ainda vão poder me ensinar durante esse resto nosso de vida, de convivência que a gente haverá de ter. Muito obrigado por tudo, viu? Obrigado, Coronel Bianchini. Também as suas palavras são realmente... Eu te conheço há muito tempo, desde quando você era capitão da PM, né? E você é uma figura especial, um cara que realmente sempre foi muito atencioso. E, naturalmente, a gente sabe, né? Quando você fala que o fulano é militar, isso, é capitão, é tenente, sargento, soldado, que for, sempre imagina que o cara é muito durão. Mas não é assim, acha que polícia não pensa, e pensa bem, porque sempre atua na estratégia, né? Porque para combater o crime tem que ser estrategista, não pode ser somente, né, de impulso. Então, você é um cara estrategista e comandou muito bem a Polícia Militar
de Minas Gerais, e isso nos honrou muito enquanto cidadãos mineiros. Tá? Foi um prazer também que você participou com a gente durante esse tempo aqui, esse bate-papo, sempre colocando suas opiniões e, naturalmente, isso vai sempre acrescentar, porque tem que ter essa divergência de opiniões para que quem está nos acompanhando possa entender melhor o posicionamento de cada um, né, que participa aqui desse nosso bate-papo. Obrigado. Vamos. Quer falar, mas vamos agora ouvir Carlos Lindenberg, essa figura que todo mundo gosta e respeita, que é o ícone da imprensa mineira. E depois, no final, o Márcio Fagundes. Com certeza deve ter uma mensagem especial aí. Fala, Lindenberg. Walter, eu vou dizer mais ou menos o óbvio, que foi um prazer enorme ter aqui uma convivência com o Bianchini, com o Rodrigo, com o Marcinho Fagundes. O Márcio é meu amigo e colega de tantos anos, de muitos anos. Marcinho começou comigo quando ele era estudante de jornalismo, lá na TV Globo. Quanto tempo tem isso? Então, é um prazer muito grande estar conversando com vocês, com o Rodrigo, com o Bianchini, com o Marcinho, com a Bianca, com o Pernambuco. Eu me sinto muito à vontade estando com vocês. Há pontos de coincidência, de confluência entre nossos pensamentos, entre as nossas palavras, mas é sempre bom, e o Walter destacou isso aí, quando há alguma divergência, porque de uma possível divergência pode sair uma ideia melhor, mas de maneira que eu fico muito agradecido ao Pernambuco por estar participando de uma bancada aí tão seleta como essa. Seleta não é coisa de Salinas, não, viu, gente? Para quem não conhece, Seleta é uma cachaça mineira das melhores, viu? Pois é, mas não estou falando disso, não, tá? Eu falo. Eu parei de beber. Tá bom? Olha, gente, muito obrigado. Desejo a vocês todos um Natal feliz, um venturoso, como se dizia antigamente, 2022, e que possamos continuar juntos aí ao longo do ano que vem. Um abraço a todos. Obrigado, Lindenberg. E aí, Rodrigo Botelho Campos, que não é o Rodrigo Pacheco. Ora, Walter, eu quero agradecer a oportunidade, né, de participar desse debate. É uma maneira que eu tenho de manter meus vínculos com Minas Gerais, não é? E desejo a todos aí boas festas e um esperançoso 2022, para o qual eu brindo com água. Aqui, tá bom. Água é vida. Ô, Bianca, eu não bebo há 56 anos, tá? É mesmo? É mesmo. Então, a vida inteira eu falei que eu não confiava em gente que não bebia, hein, pessoal? Márcio Fagundes, aí, Marcinho. Fala aí, Marcinho. Eu quero agradecer a vocês todos a convivência durante esse ano, pelas dezenas de vezes que tivemos juntos, trocando ideia, eu sempre aprendendo com vocês, sempre procurando rir um bocado, embora há um gosto amargo no coração, mas eu procuro rir das coisas, porque nós, no fundo, todos nós somos ridículos. E espero que nós tenhamos um super ano que vem, que nós possamos ter saúde demais para conviver, bastante paciência e solidarizarmos sempre com as pessoas que sofrem, com aqueles que estão do nosso lado e que não tiveram uma oportunidade boa na vida. É sempre um aprendizado estar com todos vocês, Bianchini, Lindenberg, você, Walter, que hoje ninguém chamou de Frei Caneca, de Vilê Gagnon, de Alceu Valença, de Álvaro Lins, de Guararapes, entendeu? Mas que merece todos esses nomes, porque Pernambuco é um
estado, um expoente na nossa federação. É um estado de grande inteligência, com grandes figuras. Nós precisamos de Pernambuco, assim como de todo o Nordeste, né? O Nordeste, nós precisamos... Vou tirar o olho aqui desse Sul Maravilha aqui e olhar para o Nordeste, que nós vamos aprender muito. Então, agradecer a vocês todos. E, finalmente, olha... Já ia perguntar do livro, viu, Márcio? Oi? Já ia perguntar do livro. Pois é, finalmente, para não terminar, como eu moro sozinho e vou passar o Natal e o final de ano sozinho, eu fui no Sebo essa semana e comprei tudo no Sebo. Não vou mostrar cá porque não vai demorar muito. Concerto para Corpo e Alma, de Rubem Alves, um mineiro, um doce de figura, escreve crônicas gostosas, uma ternura maravilhosa. Olha, comprei para rir Vida e Obra, do plagiário Paulo Francis, o jornalista Paulo Francis. É um livro escrito pelo Fernando Jorge, chama O Mergulho da Ignorância no Poço da Estupidez. Ele acaba com o Paulo Francis. Vale a pena ler, porque mais. O Paulo Francis era um diário. O começo da Revolução Francesa. Sempre é bom ler sobre a República nascente na França de 1789. Comprei Charles de Gaulle. É um livro escrito por ele, chama Memórias da Esperança. Walter, eu vou chamar você de bonecão de Olinda também. Tá bom. Olha, aproveitando, né? O Márcio está falando ainda. Marcinho? Caiu a... Mas foi censurado. Caiu lá. Eu queria agradecer também a vocês, porque, claro que a gente não teria esse bate-papo se não fosse com a presença de todos vocês, da Bianca. Nós tivemos no início a presença da Raquel Faria, mas por motivos particulares, né? Ela foi substituída muito bem pela Bianca Alves, que é uma excelente jornalista, Substituta da Raquel Faria. Excepcional, né? O Coronel Bianchini, que eu falei, conheço desde capitão, o Rodrigo Campos também, que eu conheço há muito tempo, o Lindenberg, o Márcio, que é um amigo e irmão. Então, esse bate-papo nosso, com certeza, tem gente que pergunta assim, te chamam de Pernambuco, Vilegagnon, Guararapes, seu Valença, tanto apelido, finalmente começou o nome. Aí eu falei, meu nome é Walter Freitas, mas como eu sou de Recife, Walter Pernambuco virou nome próprio. E aí eu sinto muito orgulho também do meu estado. E também já sou mineiro por adoção. Então, a vocês todos, muito obrigado pela presença, pela paciência também. Foi muito bom esse convívio, esse aprendizado. Como bem falou o Coronel Bianchini e também o Lindenberg, a gente tem que ter opiniões divergentes também, não é verdade? Porque o importante é isso, e respeitar a opinião do outro. A gente sabe que nas divergências a gente acha a confluência, não é verdade? E o que está faltando muito no Brasil? Nós temos um momento no Brasil muito difícil, que é de ódio, de intolerância, as pessoas não respeitam opiniões divergentes, isso é um absurdo. Espero que esse momento do Brasil, que é um momento nefasto, passe, e que, se Deus quiser, tenhamos um país melhor, com justiça social, com emprego, com alimentos, né? Com muita coisa que realmente a população do Brasil está precisando. A todos vocês desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e saúde, que é fundamental para todos nós, né? Tem muita gente aí que foi embora, muito dinheiro, mas deixou o dinheiro aí, mas subiu, né? Foi embora e não levou dinheiro, porque caixão não tem gaveta. Então, procure ser uma pessoa boa, uma pessoa solidária, uma pessoa que ajuda aquele que precisa. Com certeza, isso é mais importante para a gente. O legado que cada um deve deixar é o legado de ter sido uma boa pessoa. Não é, Bianchini, Bianca, Rodrigo, Lindenberg? Tá bom? E com certeza... A todos. E o Márcio Fagundes, e pode marcar aí depois no privado, viu, Bianchini? Saúde e paz, que tenhamos feliz Ano novo, Natal. Fiquem com Deus. Até 2022, se Deus quiser. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, gente. Até lá. Abraço a todos.